Novamente, Rishkairá, boa noite. Vamos conversar um pouquinho sobre... o tema é o seguinte, o tema é perturbação. Vou falar um pouquinho sobre perturbação. Quando a gente está na cidade grande, tem muitos ruídos, muitos barulhos, né? Às vezes você se encontra dentro de sua casa e aí tem um problema lá na rua e chega lá uma britadeira e aquele ruído vai entrando, né? E aquilo, um certo tempo, incomoda bastante. Porque, de certa maneira, você já estava acostumado com os outros ruídos, e aí veio um ruído que superou aquele e começou a lhe perturbar bastante. Lhe trazendo a atenção para aquilo e falando, poxa, que negócio é esse? Que barulheira que estão fazendo? Mas, ao mesmo tempo, você sabe que precisa arrumar aquilo. Mas, ao mesmo tempo, aquilo está incomodando. Aí você sai da cidade grande, naquele mesmo dia, e vai para o campo, vai para a mata. E aí, quando você vai para o campo, para a mata, você começa a entrar naquele campo, naquela mata, começa a ouvir os pássaros mais intensos, não que na cidade não tenha, mas mais intenso lá. O ruído diminui. Antes você ouviu ainda um trem passar, um pouco mais distante, um avião no céu, mas os ruídos começam a diminuir. E você percebe esta diferença. É visível essa diferença. Até que, de certa maneira, o teu cérebro, o nosso cérebro, começa a buscar se acostumar com aquela condição ali mais serena. Porque você chega agitado. Chega numa agitação só. Até entrar naquele tipo de condição mais serena, tem um tempo, que é diferente para cada pessoa, mas tem um tempo. Que aí você vai deixando aqueles ruídos da cidade e se conectando melhor com aqueles ruídos do campo, da mata, da floresta, etc. Então isso é um exemplo que nós podemos associar agora para entendimento com relação às perturbações. O que acontece? Vocês lembram que eu falei nesse exemplo que na cidade nós acostumamos com os ruídos. É um carro passando, é uma moto, é um som disso, um som daquilo. A gente se acostuma com os ruídos e chega a um ponto que você só percebe aqueles ruídos que se destacam mais. Porém, se formos observar mais atentamente, há uma lotação de ruído intenso. Lógico que durante o dia maior, à noite um pouco menor, mas esses ruídos, eles são contínuos, eles são constantes. Mas você se acostuma. E é esse o problema de uma perturbação, seja ela emocional, mental, e todas elas são espirituais de certa maneira, e uma espiritual bem evidente. Que é assim. A pessoa começa, nós seres humanos, começamos na vida, né? Caminhando, fazendo as coisas na vida, nós começamos a não perceber as perturbações. E quando notamos, ela já está no ápice. Então, a pessoa começa a sentir um pouco mais fragilizada, naquele dia se encontra com mais desânimo, aí até ela fala, poxa, né, um dia eu estou mais alegre, mais motivado, outro dia eu estou para baixo. Um dia eu estou bem, outro dia eu estou ruim. Né? Mas isso deve passar. E esse deve passar, ele acaba ficando. E no outro dia ocorre também. Aquele dia está bem, no outro mal.
Aí passou mais um dia, no mesmo dia você começa bem, aí começa a piorar a coisa. E no mesmo dia você fica à tarde mal, ou de manhã fica mal, à tarde fica um pouco melhor, à noite fica um pouco melhor. Quer dizer, isso começa a acumular e muitas vezes nós não vamos claramente detectando isto, parando para perceber que existe algo a mais acontecendo, uma perturbação a mais acontecendo, e aquilo é uma soma, é uma bola de neve, vai aumentando, vai contaminando os seus níveis internos de pensamento, de emoção, de energia. E você não vai notando. E aquilo vai aumentando, vai aumentando. Chega a um ponto, quando você não nota, que parece que aquilo é a sua realidade. Então a sua realidade, ela é aquela situação e fica assim. Ah, agora minha realidade é esta e acabou. Como se nós estivéssemos aceitando aquela condição sem entender que é uma condição que pode ser transformada, que pode ser melhorada. E as perturbações são assim, principalmente as espirituais. Elas vão pouco a pouco contaminando, aumentando, e você não vai notando, você não faz nada para perceber isso, você não corre atrás, você acha que é uma situação momentânea, e vai indo, quando você nota, você está numa deprê terrível. Você está lá no poço, se afundando, porque você não parou para perceber isso. E aí começa até algumas pessoas ao seu redor começar a te dar um toque, mas aquele toque que essas pessoas dão, dependendo como ela faz, fica mais incômodo do que uma oportunidade para você fazer alguma coisa. Porque são, às vezes, jogadinhas assim que vêm, palavras que chegam até você que cutuca. E que muitas vezes machuca e aumenta até aquela condição. Ah, você está diferente, você está estranho, você não está bem. Ao mesmo tempo, uma parte de nós naquela condição está pedindo auxílio, só que não consegue expressar esse auxílio. E esse tipo de energia que a gente vai manifestando vai contaminando, e aquele que percebe esse ruído maior fala, ó, você está me incomodando. E aí você vira uma pessoa que incomoda os outros. Você vira uma pessoa que não produz uma energia boa onde você fica, onde você vai, onde você trabalha, na sua casa, etc. Tudo por causa desta perturbação. Agora, quando a gente fala perturbação espiritual, a gente precisa entender que não é só perturbação espiritual de um ser, que já viveu fisicamente, está no plano espiritual, e esse ser, ele não tem uma condição legal e ele emana fluidos, vibrações para lhe perturbar. Não é só isso. Nós precisamos entender que nós produzimos energia de autoperturbação. E isto é a grande porta para muitas coisas, como, por exemplo, para ficar bem em sintonia com a força dos infortúnios da vida, que nem sempre é um ser espiritual atuando, produzindo aquela coisa negativa, mas pela nossa sintonia com esses infortúnios, eles começam a acontecer em maior quantidade no nosso caminho, no nosso destino, no nosso passo. E aí a gente acha que é força espiritual, que é coisa espiritual. É espiritual, mas é num outro aspecto. E também essa autoperturbação, porque é um ciclo vicioso. A gente começa a se autoperturbar, abre campos, abre verdadeiras portas, desequilibra, favorece vibrações negativas atuarem,
e, ao mesmo tempo, acabamos o quê? Produzindo esse efeito no meio, o meio acaba também produzindo em nós. Porque se a gente vira uma pessoa incômoda, a outra pessoa se incomoda, não gosta e, infelizmente, ela acaba emanando energia desagradáveis para nós também. E acabamos se tornando uma verdadeira esponja de absorção de diferentes vibrações de perturbação, né? Que perturba a nossa atividade, que perturba a nossa ação. Então, é um meio que é um disparo. Começa com você, entra coisa espiritual, entra as outras pessoas também que se incomodam com você, e isso vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E aí, para dar um para nisso? E aí, para dar um toque legal nisso? Então, a gente entende que a gente precisa começar a trabalhar essa questão desde a origem. Desde a origem. A origem somos nós. Esse é o ponto. A origem da perturbação somos nós. Mesmo que estejamos sofrendo um ataque espiritual negativo, uma influência ruim, qualquer coisa. A origem, precisamos entender que somos nós. Então, precisamos articular algo dentro de nós para não ser tão em sintonia, tão favoráveis com essas perturbações. E como que a gente faz isso? O primeiro passo é saber que nós podemos fazer isso. É entrarmos em um movimento de antecipar situações. Por isso que proteção espiritual, atividade espiritual, né? Seja elas as várias, né? Um contato com seres espirituais, um auxílio de seres espirituais, um banho de ervas, uma queima de ervas, uma sintonia, tudo isso são meios para preparar o seu ser para não ser tão favorável a essas perturbações que podem ocorrer a qualquer segundo, a qualquer momento. Existem ruídos na vida que nos pegam, que a gente nem percebe de forma, entre aspas, inconsciente, nos pegam. Marca e linka com nós tão fortemente que a gente entra na coisa sem perceber e aí vai entrando no fundo do poço, no fundo do poço, no fundo do poço. Então esse senso de prevenir é muito importante. Vocês que fazem uma caminhada espiritual, nós que realizamos um caminho espiritual, nós temos a oportunidade de ter este acompanhamento antes, de ter esta noção e essa lucidez, de se preparar antes para todas as cargas e situações que venham a bater sobre nós. E lidamos com ela. Isso não significa que nós não vamos passar por elas, mas lidamos com elas de forma melhor, diferente. Não é tão fácil uma perturbação pegar uma pessoa que se encontra um pouco mais lúcida em sua caminhada. Mas é muito fácil uma perturbação pegar uma pessoa que não tem lucidez nos seus passos, que não entende suas atitudes, que não para se auto-observar, que não entende que existe coisas além da matéria que podem influenciar positiva ou negativamente. E aí, quando nós realizamos esse trabalho dentro de nós, de fazer esse movimento, é o primeiro passo, mas a gente não para aí, a gente vai buscar auxílio, a gente vai buscar a mata, a serenidade da mata, a serenidade do campo, a gente vai buscar o meio para equilibrar, a gente vai buscar a força para nos dar energia para vencer aquele obstáculo.
mesmo que esse obstáculo demore, porque às vezes a gente quer assim, ó, e não é assim. Porque ele também foi construído com um tempo, então tem um tempo para a gente transformá-lo. E até ter clareza dessa transformação. O que a gente não pode é parar, a gente precisa continuar, 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 continuar. A gente vence pela persistência. Exatamente, pela continuidade. Só que, quando a gente vence pela continuidade, isso nos dá uma força, nos dá uma potência, nos dá uma capacidade de entender o que pode nos perturbar e como lidar com isso mais rapidamente. Então, perturbação, perturbar a nossa ação, ela pode vir de todos os meios. São ruídos. E esses ruídos nem sempre são muito claros. São apenas ruídos, misturas de som, gritos desesperados, sem direção, que de alguma maneira nos incomoda e, quando nós abrimos verdadeiras portas, pode nos levar ao ruim. Mas, se temos esses passos, e se temos cobertura e busca espiritual e transformação interna e lucidez e desenvolvimento dos nossos passos, do nosso bom destino, começamos a modificar isto. Ah, Rami, qual é a fórmula? Que fórmula? Cada qual é uma história, cada qual é uma vida. Você precisa ver dentro da sua existência, da sua vida, do que você passa. Não é assim uma fórmula. Você tem os meios, maravilha. Só que nos meios você vai aprender a reunir as coisas certas para produzir para você o caminho correto. O seu não bem-estar, o seu ser bem, que é diferente de estar bem. Ser bem. Não é um estado apenas, porque nós passamos por vários estados. Mas não é um estado que você busca, é um ser, é um equilíbrio, é esta harmonia. Então era isso que eu queria passar para vocês hoje. Nesse sentido, eu acho que é muito válido e muito importante, por exemplo, no meio também da internet, essa consciência de que os orientadores espirituais, os dirigentes espirituais, os sacerdotes espirituais, ou o que for, ter esse caminho, né, de estimular a transformação, de melhoria, de trazer consciência, que isso é o mais importante dentro do caminho de uma missão que cada um de nós, que somos dirigentes de uma caminhada, fazemos, de uma tradição, de uma família, de um grupo. Né? É isso que vai auxiliar uma pessoa quando passamos. E, aliás, também todos nós passamos por essas situações. Porque quando uma pessoa se encontra em uma perturbação, muitas vezes ela se sente só, sem ninguém. E aí ela não sabe nem quem pode auxiliá-la. Então essa voz, ela precisa percorrer além da pessoa. Ela precisa ser um eco contínuo para produzir um estado de transformação real. E esse estado de transformação real é que nos vai trazer saúde, é que vai nos trazer continuidade da vida e é o que vai fortalecer também a missão espiritual a qual cada um de nós somos. Ishkayará, Porã Eterno. Você que quer participar das atividades espirituais, tem as informações, eu deixei na descrição. Tá? E também apoie, compartilhe, dê seu like, fortaleça o canal do Xamã Cientista, para a gente levar sempre essa mensagem de consciência e de luz, que é tão importante mesmo, para quem realmente está vivendo a vida real. Ishkayará.